O segundo turno das eleições gerais já bate à nossa porta. Lula ou Bolsonaro? Sim, um deles será eleito presidente do Brasil. Mas quem os escolheu? O povo? Ou será que a classe política, aliada às grandes empresas, entre eles mesmos, escolhem e elegem os próximos representantes do país, enquanto a sociedade tem apenas a ilusão de fazer parte de tudo com seu direito a voto previsto na Constituição Federal? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então vamos lá. O ano é 2022. O Brasil se vê polarizado entre Lula e Bolsonaro, que possuem quase a totalidade das intenções de voto para o pleito presidencial. Alguns podem pensar que, se eles possuem a maioria das intenções de voto e um deles será eleito por esses mesmos votos, então cabe ao povo decidir quem senta na cadeira da presidência. Porém, nos aprofundemos um pouco mais. Precisamos compreender a história do país para dominarmos o contexto atual das eleições. Voltando ao passado, em 1º de abril de 1964, iniciou-se, no Brasil, o período de ditadura militar. Esse período se estendeu até 15 de março de 1985. Nessa época, as eleições, no Brasil, eram realizadas em sua maioria com a participação indireta da sociedade. Assim que o golpe militar aconteceu, a população não poderia votar para presidente da República, senador, governador e prefeito. O voto direto do povo só era permitido para os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereadores. Ora, se a população não escolhia a totalidade dos seus representantes diretamente, então quem os escolhia? Durante a ditadura militar, o presidente da República era eleito por colégios eleitorais. Entretanto, esses colégios eleitorais só podiam escolher entre aqueles poucos selecionados dentro das Forças Armadas. No geral, o colégio eleitoral era formado por senadores, deputados federais, dentre outros representantes dos governos estaduais. Claro, essa composição era feita de forma que os próximos eleitos continuassem sendo aqueles que fossem aliados do governo atual, pois, basicamente, era o governo quem escolhia os ocupantes do colégio eleitoral. Durante a ditadura militar, o bipartidarismo prevaleceu, isto é, os candidatos eleitos só poderiam ser de 2 partidos. São eles, Aliança Renovadora Nacional, mais conhecido como Arena, e Movimento Democrático Brasileiro, mais conhecido como MDB, que reunia todos os que fossem uma oposição para o governo. Só existiam 2 partidos porque o governo dificultou a criação de novos. A legislação da época, em dado momento, até permitia a criação de outros partidos políticos. No entanto, era pré-requisito que todo partido tivesse, pelo menos, 20 senadores e 120 deputados federais. Na prática, isso inviabilizava o surgimento de qualquer novo partido político. Com o passar do tempo, já no fim dos anos 70, o bipartidarismo foi substituído pelo pluripartidarismo, que deu origem ao PMDB, PT, PSC e outros mais. Diante de tamanho autoritarismo militar, inflação e crescimento da dívida externa, a população foi para as ruas protestar. As manifestações ficaram conhecidas como Diretas Já e aconteceram entre os anos de 1983 e 1984. O objetivo dessa mobilização era para que, em 1985, fossem realizadas eleições diretas para a presidência da República. A população pretendia fazer isso defendendo a aprovação, no Congresso Nacional, da Emenda Constitucional número 5, de 1983, proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, que era do PMDB do Mato Grosso do Sul. Essa proposta versava sobre a realização de eleições diretas em 1985. A euforia e apoio popular pelas diretas já eram enormes, mas a emenda não foi aprovada no Congresso Nacional. Todavia, o movimento popular não foi em vão, uma vez que deixou marcas e um legado de luta contra o autoritarismo e anseio pelo voto direto no Brasil. Dessa forma, em 1988, foi promulgada uma nova Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, que está vigente até os dias de hoje. O novo texto constitucional foi escrito com os seguintes objetivos principais: a redemocratização do país e a extinção do autoritarismo militar. Assim, em 1989, tivemos a primeira eleição com voto direto do povo para a presidência da República após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello foi eleito democraticamente nessas eleições, mas acabou sofrendo impeachment e deixando o cargo. E assim começaram as eleições presidenciais diretas no Brasil. Bem conturbado, não é? Dito tudo isso, voltemos aos dias de hoje, 2022, segundo turno das eleições, com foco para os presidenciáveis. Somos nós quem escolhemos em quem votar? Afinal, agora o voto popular é direto, graças à Constituição Federal de 1988. É preciso muita calma para responder a essa pergunta. Vamos aos fatos. Para se eleger ao cargo de presidente da República, o candidato precisa cumprir alguns requisitos, também chamados de requisitos de elegibilidade. Esses requisitos foram estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, parágrafo 3º. São eles: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos. Em outras palavras, se você for brasileiro nato, com pelo menos 35 anos de idade, que pode votar e ser votado, e tem um título eleitoral, além de um domicílio eleitoral no Brasil, basta que se filie a um partido político para ter a chance de se candidatar. Com duas ressalvas no parágrafo 4º do mesmo artigo 14 da Constituição Federal.
isto é, o candidato analfabeto ou que não possa tirar um título de eleitor, cumprindo o alistamento eleitoral, não pode se eleger. Pois bem, num primeiro momento parece tudo muito certo, mas um olhar mais crítico para os requisitos elencados nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Vejam, a Constituição Federal é clara ao dizer que você precisa, obrigatoriamente, se filiar a um partido político para se candidatar à presidência da República. Qual o problema nisso? Atualmente, existem 32 partidos políticos diferentes registrados no Brasil. Há somente 11 candidatos à presidência da República. Acontece que desses 32 partidos, cerca de apenas 10 deles ocupam em torno de 90% do Congresso Nacional. Ou seja, para ter chances reais de vitória, em regra, o candidato precisa ser filiado a um dos 10 maiores partidos políticos do país, sendo que, para potencializar ainda mais as suas chances de vitórias, alguns desses grandes partidos formam parcerias e coligações. Assim, uns apoiam os outros, e somente algum deles lança um candidato, enquanto os outros o apoiam, sem que apresentem um candidato próprio. Mas é a partir de agora, após se filiar a um partido, que a questão se complica. Digamos que você escolha um partido político e se filia a ele. Então agora você pode se candidatar à presidência da República, desde que cumpra os outros requisitos constitucionais, certo? Teoricamente sim, porém, na prática, não. Cada partido político possui vários e vários filiados, de modo que é necessário escolher, entre esses filiados, aqueles que serão, de fato, candidatos a cargos políticos, o que inclui a presidência da República. Observe, segundo o artigo 87 do Código Eleitoral, somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos políticos. Então, como em meio a tanta gente, os partidos escolhem aquele que será candidato à presidência da República. Afinal, você não vê mais de um candidato à presidência por partido, não é? Para isso, acontecem as convenções partidárias, que são reuniões de filiados a um partido político para a escolha de candidatos e formação de coligações, que, por sua vez, representam a união de 2 ou mais partidos a fim de disputarem as eleições. Percebam o problema aqui. Quem vocês acham que os grandes partidos, por meio de convenções partidárias, apoiarão para a disputa das eleições? O filiado mais qualificado ou mais popular e querido pelas grandes empresas e empreiteiras que, como bem sabemos, financiarão as futuras campanhas com muito dinheiro? No fim das contas, os 11 candidatos que disputam as eleições atualmente são, na verdade, escolhidos por políticos e os partidos a que estão filiados, através das convenções partidárias. Portanto, o embate criado entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, e quem a população colocará na cadeira presidencial através do voto, é um grande teatro. Você apenas pode votar naqueles que a classe política escolheu para você votar. É um voto condicionado. Você não vota em quem você quiser. Você vota em quem os partidos políticos consideram mais adequado para você e o mais apto a vencer as eleições, mesmo que não sejam capacitados e nem as melhores opções para a sociedade. O Brasil possui mais de 212 milhões de habitantes. Dessa quantidade, em 2022, temos mais de 156 milhões de eleitores. Dentro desse universo gigantesco de pessoas, parece verdade que as melhores opções possíveis dentre os brasileiros são Lula e Bolsonaro? É difícil acreditar que sim, não é? Pois é, mas ocorre que os partidos políticos em geral não possuem a intenção de oferecer o melhor para o Brasil. Ou seja, a maioria dos partidos querem, acima de tudo, se perpetuarem no poder. Ou do que adiantaria criar um partido político para não ter ninguém eleito com capacidade real de promover a mudança? Para se manterem no poder, eles precisam vencer as eleições, ou se coligarem a quem está apto a vencer. E nesse emaranhado jogo político, o cidadão não dispõe de poder decisório livre de manipulações. Seja quem for que vença as eleições, já era esperado pelos partidos e seus políticos, pois foram eles quem nos permitiram votar neles e nos deram essas opções. Eles escolheram cada um dos candidatos que concorreriam ao pleito presidencial. Os partidos políticos com as maiores chances de vitória nas eleições fazem questão de manterem uma briga de todos contra todos, inflamando a bipolaridade na sociedade brasileira. Claro, assim como um bom herói só pode ser popular se tiver um bom e popular antagonista vilão, as propagandas eleitorais e debates, protagonizados por candidatos ofertados pelos partidos, fomentam o ataque ao adversário, o que divide os eleitores e nos deixa digladiando entre nós mesmos. Quando, na verdade, os partidos e os seus políticos já esperavam que os seus indicados inflamassem o discurso e, com isso, fizessem crescer a popularidade um do outro. Uma briga generalizada sem bons argumentos movimenta mais as massas do que uma discussão moderada sem ataques pessoais. Ligue a sua televisão no jornal local e conte quantas notícias são sobre violência e quantas são sobre notícias desvinculadas disso. A conduta agressiva e raivosa tem o poder de dar audiência e trazer muitos telespectadores. É uma audiência fácil, despreocupada com razões e motivos. Eles não fazem diferença quando se entorpece a população de tragédia e ataques em todas as direções.
Qualificação, propostas, conhecimento e um discurso equilibrado ficam em segundo plano na escolha dos maiores partidos quando indicam o seu candidato por meio das convenções partidárias. Só o que importa é, o que o candidato indicado diz está apto a empurrar uma parcela da população contra outra e acumular votos com isso? Se sim, o que ele diz seduz parte das empresas e empreiteiras com seus interesses econômicos para que possam financiar a futura campanha, que é muito custosa? No meio dessa confusão, a sociedade acredita, com todas as suas forças, que o inimigo é o seu vizinho de casa ao lado, que votará em um candidato diferente do seu, condicionado para ser assim. A partir do momento em que o povo se divide entre amigos e inimigos, sem nada além disso, o voto se torna indiferente para a produção de qualquer mudança política. Isso porque, desde muito tempo atrás, se sabe que é melhor dividir para conquistar. Se estamos ocupados brigando entre Lula e Bolsonaro, escolhidos para nós por seus partidos políticos em convenções partidárias, como poderemos nos dar conta de que o problema não é o vizinho que pensa diferente de mim, mas sim a divisão imposta pelos partidos e o sistema eleitoral em que estamos inseridos? O povo é, intencionalmente, dividido e manipulado a permanecer assim, e permanecendo assim, mantém o poder nas mãos dos mesmos políticos que o dividiu. Refém de uma armadilha que ajuda a manter operante sem que se dê conta disso. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui e, se gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Teremos vídeo toda semana, então até o próximo.